já foram quebradas. E aqui está um povo, Senhor, que confia em Ti. Homens, mulheres, crianças, jovens que estão aqui porque sabem quem Tu és. Eis aqui um povo que está aqui, Senhor, porque conhece a Tua glória. Que nós possamos experimentar e viver o que o Senhor tem para nós, não somente aqui, mas em todos os dias da nossa vida. Nós estamos buscando a Tua presença mais do que o ouro e a prata, porque o ouro e a prata serão corroídos, mas a Tua glória durará eternamente. Então que seja a Tua glória o motivo de estarmos aqui, a Tua presença, somente a Tua presença é o que queremos, Senhor. Nos diminua nesta noite e que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que a Tua glória invada todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida desses queridos adoradores. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos subir neste altar temendo aquele que nos chamou, Jesus Cristo. E Ele derramará sobre nós a sabedoria do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluias. Nós vamos iniciar hoje lá em Salmos 112. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre temor. Podem se assentar, igreja. A paz de Cristo a todos. Eu confesso a vocês que todas as vezes que eu subo aqui eu sempre estou temente ao Senhor. Mas hoje, de todas as vezes que eu subi, o meu corpo todo treme. E temor não tem a ver com medo, tem a ver com santidade. Temor não tem a ver com medo, tem a ver com adoração. Temor tem a ver com o que Ele é, não com o que nós somos. Quando nós entregamos algo ao Senhor, em nós deve haver temor e zelo pela honra de estarmos representando um reino. A palavra do Senhor diz em Salmo 112: louvai ao Senhor, e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Ele se alegra em estar na presença do Pai. Que em seus mandamentos tem grande prazer, grande alegria. Os mandamentos que o Senhor instituiu no Antigo Testamento, e Jesus veio reforçar no Novo, porque não foi anulado, nos dá grande alegria. Nós não devemos olhar para os mandamentos e cumpri-los de qualquer maneira, simplesmente porque nós temos medo de algo. Deus não nos chama para ter medo dele. Ele diz em sua palavra que nós devemos temer o que fazemos. E isso significa zelar. Essa palavra se aplica para as coisas que nós fazemos dentro da igreja, mas também para todas as outras que nós fazemos lá fora. Porque a maior parte do tempo que nós passamos é fora dessas portas. E a palavra também diz que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Não é só estar no altar, ou fazendo ou servindo ao reino, que nós devemos fazer isso com alegria e temor. É nos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos esposos, no nosso trabalho, com dignidade.
Eu alegro-me hoje pela vida do Almir, que está aqui. Ele saiu da escola em que eu trabalho o ano passado, mas ele esteve comigo durante 6 anos. E eu alegro-me em vê-lo aqui hoje, porque as pessoas que podem falar de nós são as pessoas que nos conhecem lá fora. Meu marido, os que já foram os meus alunos, os meus companheiros de trabalho, essas pessoas sim, me conhecem. Aqui dentro vocês estão vendo a pastora Flávia, que o Senhor convocou hoje para trazer uma palavra, mas é muito pouco. A gente se revela verdadeiramente daquela porta para fora. E lá nós também devemos temer ao Senhor. A palavra que o Senhor ministrou à minha vida para trazer à igreja hoje são 2 caminhos. Um que leva à destruição e outro que leva à bênção, que diz também aqui nesta palavra. A sua descendência será próspera na terra e a geração dos justos será abençoada. Fazendo e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Ele é o justo juiz. Nada passa em vão pela justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é verdadeira, diferentemente da justiça dos homens, que muitas vezes é falha, que negligencia aquele que tem mais. A justiça de Deus, ela é perfeita. A Bíblia nos relata uma família que ela foi, por geração, foi entregue a elas o sacerdócio. Foi entregue a esta família algo que eles deveriam fazer para Deus. E quando por vezes nos é entregue algo, chega um determinado tempo que é feito mecanicamente, se a gente não entende mais o que está fazendo. E o pior de tudo, em relação ao que aconteceu com esta família, é que além de fazer isto mecanicamente, eles estavam fazendo isso sem temor. As consequências que sobrevieram sobre esta casa foram consequências que nos causa tristeza em ouvir. Porém, esse Salmo 112, ele também traz para nós a luz dos justos. E quem são os justos, segundo a palavra de Deus? Os que foram justificados pelo sangue de Jesus. Aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus e temem ao Senhor, eles serão abençoados, como diz a palavra de Deus. A palavra diz lá em 1 Samuel 2:29. Olha, isso tudo é muito sério, sabe? Eu brinco até hoje bastante na minha sala de aula com os meus alunos que nós vivemos numa geração 30 segundos. E o que é a geração 30 segundos? É a geração do TikTok. Porque cada videozinho que tem lá, 30 segundos é isso? Eu não sei porque eu não sou muito de ficar lá, mas eu vejo às vezes os réus lá, né? 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. E aí tem gente que tem tanta pressa que 30 segundos ainda é muito. Ai, não quero esse vídeo, eu quero outro. Eles querem tudo para ontem. E o pior, eles querem tudo pronto. Sabe, esses jovens que eu vou mencionar aqui, eles encontraram tudo pronto, porque já havia sido estabelecido sobre a família deles um sacerdócio. Eles tinham que dar continuidade a este legado e passar para os filhos, e para os filhos, e para os filhos. Mas diante de uma falta de correção de um pai, eles andaram em pecado. E esse legado que foi estabelecido sobre esta família se perdeu. Acredito que todos já ouviram falar de Eli, um profeta, que foi o mesmo profeta que auxiliou o profeta Samuel no começo da sua caminhada com Cristo. Esse profeta, ele errou. Esse profeta, ele soube que os filhos dele não estavam fazendo o que deveriam. Eles estavam em grande pecado.
E mesmo ouvindo tudo isso, ele não fez questão de corrigi-los. Sabe, essa palavra de hoje, ela não serve só para nós que somos responsáveis por filhos ou por algo, mas também para a igreja, para a liderança desse tempo. A igreja não pode permitir que as pessoas que não têm temor ao Senhor estejam à frente de algo, porque o Senhor não aceita. Eu, como mãe, eu sou muito exigente. E eu acho até que os meus filhos sofrem um pouquinho com isso. Eu sou demais. E por vezes eu peço perdão a eles e a Deus. E sempre peço sabedoria para eu conduzir. Não da maneira como eu quero, mas da maneira como que o Senhor quer. Mas nós temos o dever de instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E instruir os nossos filhos é estar em tempo todo em vigilância. Vigiai e orai. O que vem antes? Eu não posso só orar pelos meus filhos. É fácil. Eu oro por eles o tempo todo. Mas eu preciso vigiar. Ainda mais no tempo em que vivemos hoje. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas nós fizemos uma escolha. E na nossa escolha há princípios. E esses princípios devem ser seguidos, porque quem escolhe caminhar com Jesus. Por isso a Bíblia diz que nós somos justificados. A Bíblia diz que nós não somos melhores. A Bíblia diz que nós somos santos, nós somos separados. Mas a Bíblia diz que nós não somos melhores que ninguém. O Senhor nos separa quando nós o recebemos. O Senhor nos justifica com o sangue dele contra todo e qualquer mal do inferno. Não, meu filho não, a Marli não, ela está justificada. O diabo não tem autoridade sobre a vida dela. Mas para isso nós sempre temos que estar diante de uma ação. E a ação é princípios do reino. Esses dois jovens não estavam mais debaixo dos princípios do reino. E a Bíblia diz assim, 1 Samuel 2,12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Mas aqueles jovens, eles já eram sacerdotes. Eles já recebiam as ofertas, porque naquele tempo as pessoas tinham que sacrificar animais para que o pecado delas fosse purificado. E nesse tempo, como é que nós fazemos? O sacrifício já foi feito. Naquela cruz. Não existe mais animais a serem sacrificados. Mas naquele tempo, isso deveria acontecer. E aqueles jovens não conheciam o Senhor. Mas quem foi que ensinou eles a fazer aquilo se eles não conheciam o Senhor? Quem foi que ensinou Daniel a orar? Eu tenho que vigiar para saber se realmente o que ele está fazendo é segundo a palavra. E ensinar a ele a conhecer o Senhor. Aqueles dois jovens, eles estavam fazendo algo para o reino, mas eles não conheciam o Senhor. Será que isso se aplica ao nosso tempo? Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta dele. Tudo que eles faziam para eles não fazia diferença para quem era. Eles não temiam. A Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres que iam lá. Era muito sério o que aqueles dois jovens faziam. E a situação que me chama a atenção nessa história, todas as vezes que eu leio, é que Eli sabia. Como é que eu, sabendo dos erros que o meu filho possa vir cometer, eu vou fechar os olhos e corrigir, e não corrigir? Como é que eu, no meu trabalho, estou vendo coisas erradas acontecendo, eu vou fechar os meus olhos e fingir? Nós estamos vivenciando muitas situações. E nós temos que aplicar essa verdade de temer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Com o nosso cônjuge,
no nosso trabalho, no trânsito, que eu sempre falo que é uma dificuldade para mim. Mas lá eu tenho que temer o Senhor também. Porque nós representamos o reino em todos os lugares. Nós falhamos, sim. Nós falhamos muito. A Bíblia diz que nós pecamos, sim. Mas isso que esses jovens faziam não era só um estresse momentâneo, não. Eles faziam isso dia a dia, na presença de Deus, sem o conhecê-lo. Eles roubavam coisas. Eles enganavam as pessoas. Mas eles estavam representando algo. Eli, porém, não fez nada. E a Bíblia diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta de toda a congregação. Não havia temor ali. A palavra que está dizendo lá em Salmo 112 não vai se aplicar neste caso. Não tem como ser abençoado. Não é possível que essa família possa ter algo de Deus se eles não temem ao rei. Temor não está relacionado a medo, está relacionado a escolhas. Vocês fizeram escolhas de estar aqui hoje. E muitos de vocês que já passaram pelas águas fizeram uma escolha: servir a Deus, ter um pai que não te abandona, um pai que não te deixa, um pai que te corrige, mas um pai que te diz: eu irei te abençoar se você seguir os meus caminhos. A sua casa será próspera se você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês comerão o melhor dessa terra se vocês caminharem comigo. Estar na igreja não é um sacrifício, é escolha. Todas as vezes que nós estamos aqui, que é liberada uma palavra do altar, nós fazemos uma escolha: ou eu recebo ou eu não recebo. Mas quando eu recebo, tem uma consequência. Quando eu não recebo também. E não recebam isso com um tom de ameaça, não. Isso é em qualquer área da vida de vocês. Se eu vou me preparar para um concurso, eu tenho duas escolhas: ou eu estudo ou eu não estudo. Se eu estudo, eu vou bem. E se eu não estudo? Não é uma ameaça, é uma realidade. E também vivemos hoje numa geração que fica triste com correção, né? Se magoa. E eu falo isso porque eu lido com muitas crianças, pré-adolescentes. E recentemente, numa atividade em sala de aula, uma das minhas alunas escreveu assim: eu queria trocar de mãe. Eu não posso ficar sem resposta para uma afirmação dessa. Eu chamei essa aluna para conversar. E eu falei: o que te leva a falar que você quer trocar de mãe? E a resposta dela é: porque minha mãe não deixa eu fazer as coisas que eu quero. Então eu vou trocar de Deus, porque Deus não deixa eu fazer as coisas que eu quero? A Bíblia diz que a nossa oração deve ser: e que seja feita a tua vontade, não é o que eu quero. Porque o que eu quero, muitas vezes, não é o que Deus quer. E eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Nem sempre é o que eu quero. E só por isso eu vou trocar de Deus? Fazer a nossa vontade, estando ou não em Deus, nunca é 100%. Porque a gente não faz o que quer lá fora. Eu não posso passar no farol vermelho. Eu não posso chegar no meu trabalho às 8 horas. Eu não posso andar pela rua nua. Existem regras em todos os lugares. Mas as pessoas olham os princípios, porque dentro da igreja nós não trabalhamos com regras. Nós vivemos princípios. E aí a pessoa faz uma escolha e no meio do caminho aquilo começa a incomodá-la. Ela sempre tem uma escolha.
Mas aqueles que permanecem sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, a Bíblia diz que eles serão abençoados. E que a sua geração será próspera. Isso é o que Deus tem para nós. E nós não estamos aqui por isso. Porque no meio de tudo isso, que seja feita a vontade de Deus. De repente eu quero ser próspera num lugar que Deus não quer. Mas eu insisto e eu insisto. Ah, Senhor, mas eu temo o Senhor, eu ando nos seus caminhos, eu não faço. Mas você não está fazendo a vontade dele. Ele disse para Abraão, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai fazer o que eu te mandar. E ainda assim ele carregou um sobrinho no meio do caminho aí, que teve consequência, não teve? Ah, isso está rindo. Teve consequência. Mas ele fez o que Deus mandou. E mesmo fazendo uma escolha errada, no final ele recebeu, porque ele foi obediente. E foi chamado de amigo de Deus. Ele errou. Todos nós erramos. Mas sempre é tempo de voltar para a direção. Só que infelizmente, esses daqui não tiveram essa mesma oportunidade. Ele recebeu uma palavra muito forte, que dizia que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia. E isso se cumpriu. Ele poderia ter corrido, ter consertado o erro dos filhos. A Bíblia não fala o que passou na cabeça de Eli. Quando a gente é convocado na escola porque o filho aprontou alguma coisa, você vai sair da escola e vai rir? Não, você vai corrigir. Você tem que corrigir. Eu, como responsável pela igreja infantil, se as coisas lá não estiverem funcionando, o que eu tenho que fazer? Fechar os olhos para a pessoa não ficar magoada comigo? Eu não me importo com isso, porque eu temo a Deus. E eu sei o que a palavra diz, quando a gente não tem temor ao que faz. Se as pessoas se magoarem porque você fez algo que Deus mandou você fazer, não se preocupe, porque vai passar em algum momento. Porque o mesmo Deus que mandou você fazer vai falar com ela. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. E quando você faz as coisas de Deus, temendo a quem Ele é, as coisas fluem. Acontecem coisas no caminho? Claro. Abraão levou o sobrinho. E aquele sobrinho foi um peso para ele por muito tempo. Mas ele obedeceu a Deus. E olha só, e eis que vem o moço e diz para Eli o seguinte: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também um grande destroço entre o povo. E além disso também os teus 2 filhos, Ofne e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. A presença de Deus foi tirada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel por 40 anos. Olha o triste fim que se sucedeu a essa família, porque não houve algo que poderia ter mudado a nossa história. Jesus, todos os dias, quando nós levantamos e abrimos os nossos olhos, Ele nos dá uma nova chance de mudar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E todos os dias Ele olha para a humanidade, querendo que sejamos salvos. A Bíblia fala que não há alegria na morte do ímpio, porque Deus quer que todos sejam salvos. Deus não se alegrou com o que aconteceu com essa família, mas eles não mudaram. Tudo na nossa vida são escolhas. E lá no Salmo 112 diz que nós seremos abençoados se nós temermos a Deus e cumprirmos os mandamentos que Ele nos diz. A Bíblia é um manual que traz para nós modelos que nós não devemos seguir e modelos que nós devemos seguir. E dentro desse modelo que nós devemos seguir, o
o Senhor traz promessas para nós. E as promessas de Deus se cumprem a todos aqueles que temem a Deus e cumprem os seus mandamentos. Quando Jesus veio à terra e ele disse que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Como é difícil amar o próximo como nós mesmos. Mas é o primeiro mandamento. E passou o sacerdote, e passou o levita, e passou o bom samaritano. Ele ainda deu um exemplo de como nós deveríamos agir quando aquele rapaz foi agredido. E passou o levita, e passou o sacerdote. Mas veio aquele que não conhecia Deus, que era criticado, e ele agiu da maneira como Deus queria. Tanto aquele levita como aquele sacerdote, eles faziam algo para Deus, mas eles não o conheciam. O fazer não significa estar. Eu fazer algo não significa estar em Cristo. Estar em Cristo é temer a Ele, obedecer a Ele e fazer o que é correto. Independente se o que é correto para você vai magoar aquele que não entendeu o temor ao Senhor. Nós devemos temer a Deus, mas corrigir. Quando a gente fala de correção aos filhos, não está incluído agressão, não está incluindo exercitar este poder de maneira como possa feri-los, machucá-los, oprimi-los, não. Mas se existe algo no teu filho que precisa ser mudado, ainda é tempo. Enquanto eles estão debaixo da tutela de vocês. Porque vai chegar um tempo em que eles não estarão mais. Mas você vai ter tido uma parcela, se você não tivesse feito a correção no tempo certo. Vamos agora lá em Deuteronômio 28. Porque nós teremos agora um modelo do que o Senhor faz nas nossas vidas quando nós tememos a Ele, quando nós andamos debaixo dos seus mandamentos. E não é por obrigação, é por escolha. É sempre por escolha. Jesus, ele é educado. Ele bate a porta. Satanás não. Ele mete o pé mesmo. E nesse tempo, ele quer as nossas crianças. Nesse tempo, ele quer esses jovens que estão aqui dentro da igreja. E muito me alegra ver esses jovens aqui, às vezes até sem os pais. Porque eles vão alcançar muitas famílias através do bom testemunho deles. Era muito difícil ver na nossa igreja, vir jovens aqui sem estar na presença dos pais. Mas hoje eles têm chegado. Porque existe um propósito de reino na vida desses jovens, na vida dos seus pais, na vida dessas famílias. Nós vemos a transformação e a mudança. Existe tanto liberalismo hoje para os jovens e para as crianças, que por vezes eles por si só falam, não, mas isso está errado. Tinha que um adulto chegar ali e falar, não faz isso. Mas eles, porque tudo pode, eles falam, não, isso aqui eu mesmo estou percebendo que não está errado. Por quê? Porque eu vou magoar meu filho? Porque meu filho não vai ser meu amigo? Seu filho tem que ser amigo de Deus. Porque se ele for amigo de Deus, ele vai ser o seu amigo. Se a vida dele for imputada como justiça, como a de Abraão, ele vai ser o seu amigo. Porque ele vai olhar para você e vai falar, Lucas, você corrigiu a Mirela. E ela vai falar, pai, eu te agradeço. Talvez ela não vai falar no tempo em que você gostaria de ouvir, porque o Marcos vive brigando comigo. A minha mãe é chata, ele fala isso para mim. A Jô sabe, né, Jô? Eu nem ligo. Eu quero olhar para o meu filho e saber que eu instruí ele no caminho, assim como o Senhor me disse para eu fazer. E quando ele crescer, eles jamais se afastarão dele. A Bíblia fala em
Deuteronômio 28, sobre as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, princípios de reino, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz de Deus. A gente não precisa correr atrás das bênçãos, se a gente estiver fazendo o que Deus quer. Às vezes Deus pede algo tão pequeno. Flávia, deixa de olhar o status do WhatsApp. Vai buscar na minha palavra. E essas coisas pequenas, porque são pequenas, diante de um pecado grande como os filhos de Eli, às vezes a gente não quer abrir mão. Melhor estar na presença de Deus, na glória do Pai, do que nos alimentando das coisas do mundo. A gente não pode ser alienado, a gente tem que saber o que está acontecendo. Mas fazer disso 5, 10 horas do seu dia é demais. Você está alimentando a tua carne. A Bíblia diz para a gente fugir de toda aparência do mal. E aí eu tenho um amigo, entre aspas, que me manda um vídeo pornográfico, vou ser bem real aqui. E aí eu vou abrir esse vídeo. Só que eu não quero magoar meu amigo. Vou continuar recebendo aquilo. Aquilo vai estar alimentando o quê? A carne. Eu poderia virar para aquele amigo e falar: ó, coleguinha, eu não curti isso aí não precisa mandar para mim não. Você corre o risco de perder esse amigo? Perca. Perca. Porque se ele não está nos mesmos princípios que você, é melhor você perder o amigo do que você perder a sua santidade. Esses amiguinhos de WhatsApp, de Instagram, de rede social, se não estiver edificando a tua fé, é melhor que por um tempo você perca essa amizade. A não ser que você esteja numa santidade a nível de Paulo, que consiga trazer ele para Jesus. Exceto isso, é melhor que você se afaste. O mal, ele não chega de uma vez. O pecado, ele não vem de uma vez. A traição não acontece do dia para a noite. Ninguém sai de casa falando: hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou trair meu marido. Existe algo ali que foi plantado. E quem não cortou? Fugir de toda a aparência do mal. Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Tudo que você fizer, aonde você entrar e aonde você sair, você vai ser bendito. Coloca para mim na tela, por favor, Salmo 112, que eu queria fazer uma referência com o que eu estou lendo aqui. Sermos bem-aventurados, como diz lá no Salmo 112. Está dizendo aqui em Deuteronômio 28. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação no seu mandamento. A Bíblia não é isolada. As promessas de Deus, elas vêm do começo ao fim. Basta que a gente siga as instruções. Quando eu pego o carro, que eu vou para um determinado lugar, que eu coloco o local para eu vou, não existe as instruções. Se eu sair das instruções, a rota não muda. E no meio dessa rota, talvez eu vou passar por algum lugar que eu não gostaria de passar. É exatamente assim. Quando o Senhor fala para a gente seguir os mandamentos. Ah, mas como a senhora é careta. São escolhas. Quando Josué disse: eu e a minha casa hoje escolhemos servir a Deus, ele abandona, ele faz a mesma pergunta para as outras pessoas. Ele não obriga ninguém a nada. Quando nós estamos aqui na presença do Senhor, ninguém nos obriga a nada. Nós recebemos instruções de um manual que te dá a vida eterna. E aí você tem a opção de escolher ou não escolher. No versículo 9 de Deuteronômio diz assim: o Senhor te confirmará para si por seu povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos caminhos do Senhor.
andar em santidade, andar em consagração, imitadores de Jesus Cristo. Quando nós lemos aí em Mateus as bem-aventuranças do Senhor e tudo aquilo que o Senhor nos ensina quando Ele faz o Sermão do Monte, nós precisamos viver da maneira como Jesus nos ensinou, para que nós sejamos bem-aventurados nessa vida e para que a gente possa receber a salvação. E para que os nossos filhos sejam abençoados. Uma geração justificada. O que é uma geração justificada? É uma geração que conhece o Senhor. Não é uma geração que faz, é uma geração que conhece o Senhor. A pastora Gleice tem falado isso no Stronger. Não é o Deus dos seus pais, é o Deus que você vai conhecer. Nós estamos aqui hoje para conhecer esse Deus. Não só para estar aqui sentado no banco, não só para servir a Ele, é um protocolo. Nós temos que conhecer o Senhor, porque é isso que transforma a nossa vida. Aqueles 2 jovens, eles faziam as coisas na casa do Senhor, mas eles não conheciam a Deus. Quantas pessoas não conhecem a Deus? Vem aqui atrás de uma cura, vem aqui atrás de uma prosperidade. A palavra de Deus diz que a gente tem acesso a isso aqui em Deuteronômio. Só que existe uma ação: andar com Ele, fazer a vontade dEle. Mas a gente não quer abrir mão, às vezes de uma coisinha tão pequena. A gente cria altar para tantas coisas, para um carro, para uma roupa, para um sapato, para uma viagem. Tem gente que programa um ano inteiro para fazer uma viagem e não consegue se programar para chegar no culto. Meu Deus! Um ano para uma viagem, não sabe nem se vai estar vivo para chegar lá e não se programa para vir ao culto. Fazer a sua adoração, o culto não começa aqui. Lá em Daniel a palavra diz que desde o dia que ele fez a primeira oração, o Senhor enviou os seus anjos. Gente, a gente tem que se preparar para as coisas do céu. A gente não conhece, não vive Deus só aqui dentro. É o que a gente faz fora daqui. Aqui a gente recebe instruções, mas é pouco diante do que está lá fora esperando a gente. Porque esse tempo jaz no maligno e ele quer tragar as nossas vidas. Ele não quer que a gente conheça Deus. Porque quando a gente passa, ele tem que sair. Está passando ali um filho de Deus, aquele lá eu não tenho legalidade, ele tem que sair, ele tem que abrir espaço para a luz. É isso que ele não quer. Ele quer enganar a gente nesse tempo. E as pessoas são enganadas, sabe com o quê? Com o próprio orgulho. Ah, mas eu estou magoada. Problema seu. Conheça a Deus. Ele vai te curar. Ele vai derramar sobre a tua vida óleo novo. Ele vai sarar tuas feridas. Ele vai arrancar a tua mágoa, o teu orgulho, o teu ego, a tua soberba. E Ele vai fazer você conhecê-lo. E a partir daí, todos esses sentimentos humanos não vão mais te moldar. Vai ser o sangue dele. Vai ser o que ele falou naquela cruz. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Deus é tão lindo. E lá no Salmo 112, vamos voltar lá. Está na tela? Eu vou ler com vocês mais uma vez. Para ler, pode passar 2, acho que é o 4, se eu não me engano. A luz nasce nas trevas, para aquele que é correto, para aquele que é compassivo, para aquele que é misericordioso, mas principalmente para aquele que é justo. Não adianta você ser correto, compassivo, misericordioso, mas não tiver em Cristo. A Bíblia diz que o Senhor manda Pedro na casa de Cornélio. Me corrija se eu tiver errado os nomes, que eu sempre erro o nome nessa situação. Pedro e Cornélio. Porque Cornélio era um homem correto, misericordioso, fazia coisas que agradavam a Deus, mas ele não era justo. O que é justo? Eu falei no começo da pregação. Justificado pelo sangue do Cordeiro. E Deus, olhando todas aquelas qualidades de Cornélio, ele falou, não, esse aqui, ele precisa conhecer Jesus. Eu quero ele comigo. Eu quero ele no céu. E ele envia Pedro na casa de Cornélio.
E antes mesmo de terminar a ministração, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Porque ele era um homem correto, compassivo, misericordioso. E a partir daquele momento ele passou a ser justo. E ele recebeu algo do céu. A presença do Espírito Santo de Deus. Que te direciona quando você vai por aquele caminho errado. Ele te chama, fala, ei Flávia, volta, né? Aí não. E aí eu vou escolher se eu vou querer voltar ou não. Mas ele vai falar comigo. Quando eu não estou justificada, não tem como. Porque o elo que nós temos com o reino é o Espírito Santo de Deus. Esse é o elo que nos une ao céu. Esse é o elo que faz com que a gente viva as bênçãos de Deuteronômio 28. Esse é o elo que nos santifica, porque Ele é santo. Ele é santo. E a graça de Deus nos basta. Não é aquela amizade que não te edifica. A graça do Senhor nos basta. Não é aquele emprego que te leva à corrupção. A graça do Senhor nos basta. Pastora, mas e se eu largar esse emprego? O Senhor vai te dar outro. O Senhor não quer você no meio de coisa errada. O Senhor não quer você na roda dos escarnecedores. O Senhor quer você no caminho certo. Porque você é justificado. E Ele sempre vai estar te chamando para o caminho. O Senhor não quer você fazendo coisas sem o conhecê-lo. Conheça a Deus primeiro, depois faça. Não faça para conhecê-lo. Nós recebemos a misericórdia e a graça do Senhor todos os dias, para que a gente sirva a Ele em temor e obediência. E isso nos trará o que a palavra do Senhor diz: bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família e sobre as nossas gerações. Aqui nós estamos falando de legado. Um legado que foi perdido lá em Eli. Mas a gente conquista ele todos os dias, quando a gente se arrepende, que a gente olha para aquela cruz e fala: não preciso mais matar um animal, Senhor. Porque Deus, no seu infinito amor, olhou para a humanidade pecadora e falou: não foi para isso que eu os criei. Eu os criei para eles me adorarem. E para que nós fôssemos remidos do nosso pecado, Ele envia Jesus Cristo. E hoje Ele diz para mim e para você: são escolhas. Qual é a escolha que você faz? Mas eu sou correto, compassivo, misericordioso, ajudo o outro, levo uma cesta básica lá na... Você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro? Você já entregou a sua vida para Jesus? É para isso que Ele nos chama. Porque todas essas coisas que a gente espera nessa vida de prosperidade, de bênção, a Bíblia diz que elas virão. Mas não foi para isso que Ele enviou Jesus. Ele enviou para que fôssemos salvos e pudéssemos viver com Ele na eternidade. E para encerrar, 1 Pedro 2,9. Isso é o que Deus tem para nós. Isso é o que Deus quer para a geração dos nossos filhos. Existiram muitas gerações na Bíblia que se perderam. O povo, quando saiu da terra do Egito, a Bíblia diz que muitos não entraram, porque eles não entenderam o que Deus tinha feito. Eles viram e viveram milagres. Eles reclamaram. Eles queriam todo dia mais. Não, eu não quero esse sapato, eu quero outro, esse aqui não está legal. Ah, mas esse meu carro está tão feio, meu vizinho comprou um carro novo. A pessoa sempre quer mais. Ela só quer. E aí, para isso, ela tem que trabalhar muito.
E o tempo que sobra para a presença de Deus, aonde fica? É a mesma coisa dentro da igreja. Vou trabalhar na igreja infantil, vou trabalhar na mídia, vou trabalhar no louvor, vou me candidatar. Cadê o pastor Rosa? Viu? E o que adianta? Que tempo eu vou ter com o meu pai para entregar algo do reino? Não é o fazer, é o estar em Cristo. Esteja em Cristo. Nem que para isso você tenha que abrir mão de coisas que você fala aí, como é que vai ser depois? Espera em Deus, confia nele e ele tudo fará. Ande nos caminhos do Senhor, porque ele tem prosperidade e bênção para a sua vida. Não olhe para a situação, olhe para a cruz. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Aquele sacerdócio que foi perdido lá em Eli. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrega para nós. Nós não precisamos mais de um sacerdote para estar na presença de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Senhor, quem o Senhor quer que eu ajude nesse tempo? Senhor, quem está precisando de algo nesse tempo? O sumo sacerdote da igreja de Cristo é Jesus. E ele nos dá livre acesso ao céu. Nós podemos saber o que o céu quer para esse tempo, porque nós somos um sacerdócio real, de um Jesus que nos justificou. Nós somos uma nação santa, não porque nós somos melhores ou perfeitos, mas porque Ele é santo e Ele nos santifica. Nós somos uma nação santa por Ele, não por nós, porque Ele é santo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva. Nós fomos comprados com um sangue raro, um sangue precioso, um sangue que ninguém tem igual. Mas Ele nos entrega esse sangue quando nós o aceitamos como o Senhor das nossas vidas. Quando eu falo: Senhor, eu quero mudança, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero que o Senhor coloque o meu nome no livro da vida e retire do livro da morte, Ele nos entrega isso. Nós somos propriedade do céu. E como propriedade do céu, Satanás não tem nada como nos tocar. Porque é muito fácil acusar Satanás em tudo. Mas quando você se desvia dos caminhos, não é Satanás. São escolhas. Não é sempre ele. São escolhas. Porque a Bíblia diz como nós devemos andar. Mas as escolhas que nós fazemos nos afastam das bênçãos do Senhor. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso também está lá em Salmos. Ele nos chama das trevas para a maravilhosa luz. Aos justos nasce luz. Aos justos não há trevas, não há legalidade do inimigo. Ao justo há escolha. Escolha andar nos caminhos do Senhor. Pastora, mas eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Hoje você pode escolher fazer isso. Hoje você pode querer estar justificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Hoje o sangue pode ser passado na tua porta, na vida dos teus filhos, das suas gerações, para que eles venham ser o que a Bíblia diz: geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Santo é o Senhor. E Ele fala que se a gente se entregar a Ele, nós seremos um com Cristo. Ele vai nos justificar lá para o Pai. Olha lá, Pai, a Flávia, ela voltou, porque desde a fundação o Senhor já nos escolheu, mas ela não sabia, Pai, e hoje ela ouviu, ela entendeu, e ela quer estar aqui conosco. Coloca o nome dela aí.
Tira o nome dela do livro da morte. Satanás não pode mais sobre a vida dela. Quando ela passar, aonde ela andar, a luz vai prevalecer e as trevas têm que sair. As trevas da sua casa têm que sair. O teu casamento tem que ser abençoado, porque a luz está em você. As trevas têm que sair. Pastora, mas não está saindo. Leia a palavra, tem alguma coisa errada. Não vai ser no tempo que você quer, não. Mas a Bíblia diz que o homem ou a mulher santifica a casa, santifica o lar. Não pode haver brigas onde tem luz. Os teus filhos têm que olhar para o teu casamento e falar: eu quero, mãe, teu marido como teu, que cuida, que respeita, que honra. Ele é um sacerdote aqui no lar, mãe. Hoje eu ouço famílias e mulheres dizendo para suas filhas: vai casar, tá louca? Aí eu só não xingo, eu falo: incircuncisa filisteia, né? Por quê? Eu falo para os meus filhos já, até brinco, não vou brincar, vou falar não, pastora Bárbara. Eu até brinco já: vai casar cedo, vai servir ao reino cedo, pode ir embora da minha casa. Eu não crio meus filhos para mim, mas eu quero instruir eles, como a Bíblia me diz, para que eles olhem para o meu casamento e falem: não, meu pai e minha mãe, lá tinha respeito, lá tinha um sacerdócio. Eles entenderam que eles eram nação santa e que eles tinham que testemunhar aquilo. Não estou conseguindo, pastor, é muito difícil. Peça ajuda. Peça ajuda. Tem um monte de pastor aqui, até bastante pastor, né, pastor Paulo? Temos. Tenho dificuldade em ler a palavra, onde eu encontro, como é que tem que ser. Peça ajuda, mas não saia dos caminhos do Senhor. Não permita que os seus filhos cresçam e falem: eu não quero casar. Seu filho não vai casar, vai ser o quê? Ele não vai casar, ele vai fazer o quê? Silêncio, é melhor eu não falar. É tempo da gente andar nos caminhos do Senhor e viver o que aquela palavra diz: aonde nós passarmos, as trevas têm que sair. Se coloque em pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar àquele que é santo. Vamos orar àquele que nos justificou. Vamos pedir àquele que, se existe algo em nós que a gente não consegue sozinho, que o Espírito Santo de Deus venha nos purificar. A pastora Esther falou isso no domingo que ela pregou, 1 João 3,3, se eu não me engano. A plena confiança no Senhor nos purifica, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Todos os dias quando eu entro nessa casa, todos os dias que eu me coloco em joelho para orar, eu falo, eu me lembro da oração de Davi: se tiver algo em mim, Senhor, que eu não estou vendo, porque às vezes a gente não vê, arranca. E quando a gente fala isso, às vezes é coisa que a gente não quer perder. Mas eu prefiro estar na presença do Senhor do que me alegrar com as coisas que vão passar. Arranca, Senhor, aquela iniquidade que às vezes eu não consigo ver. Me dá coragem, Senhor, para me afastar daquela pessoa que não me deixa estar perto de Ti. Vocês não precisam de pessoas que não edificam a tua fé. Vocês precisam mostrar para eles Jesus Cristo. Porque as trevas não prevalecem sobre a luz. Porque vocês são uma nação santa, um sacerdócio real. Existem sacerdotes do Deus Altíssimo aqui nesta noite. E por vocês serem sacerdotes do Deus Altíssimo, existe sobre a vida de vocês um poder. É o nome de Jesus. E no nome de Jesus você pode pedir esta noite aquilo que você quer para a sua vida. Mas se lembre que seja feita segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela não acrescenta dores. Ela não acrescenta dores.
dores. Pastora, mas está doendo, então tem alguma coisa errada aí. Porque a Bíblia diz, não acrescenta dores. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui hoje porque eu creio no sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E assim como o Senhor foi ao Pai e enviou o seu Espírito Santo para os seus filhos santos e justos, esse Espírito está aqui hoje. E Ele nos dá autoridade pelo poder do nome de Jesus para pedirmos. E que nós possamos pedir da maneira correta, porque nós não queremos nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos viver esse sacerdócio. Nós queremos viver o que a Tua palavra diz em Deuteronômio 28. Nós queremos viver o que a Tua palavra diz em Salmo 112. Nós seremos abençoados. A nossa geração será abençoada. A nossa geração será justa. Elas conhecerão ao Senhor, não só de ouvir falar, terão intimidade com Cristo. É intimidade contigo que nós precisamos. É de ti que os meus filhos precisam. Não é de mim, é do Senhor. Eu não preciso do melhor emprego, eu preciso do Senhor aonde eu estiver, porque o Senhor vai me dar o melhor. Eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti, Jesus. Nada mais nesse mundo pode importar além da Tua presença e da Tua glória. Porque eu não crio filhos para o Senhor. Eu crio filhos para o Senhor. Eu não crio para mim. Eles vão crescer e vão embora. E eles vão viver esse sacerdócio que diz em 1 Pedro: aonde eles chegarem, a luz chegará. Aonde eles estiverem, a Tua presença estará. Senhor, que seja uma geração de jovens que conheçam o Teu poder e a Tua glória, e eles queiram somente a Ti, porque a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta, e tudo mais vai ser acrescentado em nossas vidas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não queiram só adquirir conhecimento, porque conhecimento não é a sabedoria do céu. Conhecimento pode te levar a muitos lugares, mas somente a sabedoria, o temor ao Senhor vai te dar autoridade. Para você chegar num lugar e falar: este lugar agora é de Deus. Este lugar agora vai ser transformado. Porque tudo que for trevas, tudo que for escuridão, agora terá luz. Porque eu sirvo a um sacerdote sumo, supremo. O nome dele está acima de todo nome. Pai, abençoa os teus filhos como diz a tua palavra. Porque hoje eles entenderam que as suas bênçãos só vêm através de escolhas. E a escolha é seguir princípios do reino. Que todo impedimento, Senhor, na mente, no coração, toda cadeia seja quebrada. E que eles possam, Senhor, ser justos e santos, santos, santos. Assim como o Senhor é santo, santo, porque a glória é tua, porque é tudo para ti. Eu te agradeço, meu Deus, pelo teu amor, pela tua correção, pela tua direção e pelo teu Espírito Santo que nos move, pelo teu Espírito Santo que nos consola, pelo teu Espírito Santo que sara as nossas feridas, porque as boas escolhas não nos acrescentam dores. Então nos ensina, Espírito Santo, a orar e a pedir, e que seja feita, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus.